Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo para decifrar a língua que as grandes empresas brasileiras falam. A linguagem dos números, das regras, a linguagem da saúde financeira. Entender isso é chave para qualquer pessoa que atua no mundo dos negócios. Então, vamos lá! Essa é a grande questão, não é? Como é que se pode confiar no que uma empresa diz sobre si mesma? A resposta para isso não está em promessas, mas sim num sistema, um sistema bem padronizado e rigoroso, feito exatamente para trazer clareza. E essa resposta que nos leva ao nosso primeiro ponto, o sistema altamente regulamentado que a gente conhece como contabilidade societária. Pensa nele como o dicionário e a gramática que fazem todas as empresas falarem o mesmo dialeto financeiro. O ponto principal aqui é para quem essa informação é feita. Não são relatórios para o chefe ou para a gestão interna, não. É uma prestação de contas oficial para o mundo lá fora. Para os investidores que estão decidindo onde colocar o dinheiro, para os bancos que estão avaliando o risco de um empréstimo e até para o governo, claro, para garantir que está tudo nos conformes. E por que todo esse trabalho? É simples, para que uma empresa aqui do Brasil possa ser entendida e principalmente comparada com uma empresa da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos. Transparência e comparabilidade são esses os dois pilares que seguram a confiança no mercado global. Bom, toda linguagem precisa de regras, certo? E de alguém para fiscalizar. Na contabilidade societária, esse papel é feito por um conjunto de leis bem robustas e por agências reguladoras bem específicas. Vamos ver como essa estrutura funciona? O interessante aqui é ver essa evolução. O Brasil fez um movimento de propósito, sabe? Saindo de um sistema só nosso, local, para um que conversa com o mundo todo, alinhado com os padrões internacionais. Isso foi um divisor de águas. De repente, um investidor em Nova York podia ler um balanço brasileiro e comparar lado a lado com uma empresa do país dele. Essa mudança abriu muitas portas. E aqui estão os xerifes do mercado. A CVM está de olho nas empresas da Bolsa. O Banco Central, claro, foca nos bancos e a própria lei amarra tudo, garantindo que mesmo as grandes empresas que não estão na Bolsa sigam as regras e sejam auditadas. Ou seja, não tem muita escapatória. Ok, já vimos as leis. Agora vamos um pouco mais fundo nos princípios. São as ideias centrais, a filosofia por trás dos números, que guia todas as decisões dos contadores. Esse conceito aqui é fundamental. Pensa assim, uma empresa vendeu um produto em dezembro, mas o cliente só vai pagar em janeiro. Pelo regime de competência, essa venda pertence a dezembro, que foi quando o negócio aconteceu de fato. A contabilidade mostra a atividade econômica, e não só o que entra e sai da conta bancária. Agora, esse princípio é fascinante. Ele basicamente diz que o contador precisa ser um detetive. Não dá para só olhar o que está escrito no contrato. É preciso entender o que realmente aconteceu do ponto de vista financeiro. A verdade econômica vale mais do que o papel. E olha, esse slide deixa a ideia claríssima. O contrato pode até dizer aluguel, mas se no fim do período a empresa pode comprar o equipamento por um valor simbólico, na prática o que aconteceu foi uma compra financiada desde o início. A contabilidade tem que registrar essa realidade, não a ficção do contrato. O exemplo do avião é perfeito para fechar o raciocínio. A companhia aérea não está só alugando, ela está controlando e usando aquele ativo por um longo tempo e tem uma dívida para pagar por ele. Por isso, tanto o avião, que é um bem, quanto a dívida, que é uma obrigação, tem que aparecer lá no balanço da empresa. Isso sim reflete a verdade econômica. Muito bem. Depois de seguir todas as leis e princípios, qual é o resultado final? Onde tudo isso vai parar? No que a gente chama de relatórios oficiais. É o boletim financeiro da empresa, publicado para todo mundo ver. E aqui estão eles, os 5 relatórios principais no Brasil. Cada um conta uma parte diferente da história financeira da empresa. Juntos, eles dão uma visão bem completa da saúde e da performance da companhia. É um verdadeiro check-up. A melhor forma de pensar no balanço patrimonial é exatamente essa, uma fotografia. Ela congela um momento no tempo, tipo 31 de dezembro, e mostra a situação estática. De um lado, tudo que a empresa tem, e do outro, tudo que ela deve. E em contraste, se o balanço é a foto, a DRE é o filme. Ela não mostra um momento parado, mas a ação que aconteceu durante um ano todo. Começa com as vendas, vai tirando os custos, as despesas, até chegar na última linha, lucro ou prejuízo. É a história da performance. Mas, olha, os números nesses relatórios principais são só o começo da história. Para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa ir além, olhar os documentos que vêm junto com eles.
Exatamente. Os relatórios são o resumo da ópera, mas os detalhes cruciais, as explicações, o contexto, tudo isso está nas letras miúdas. E acredite, elas são tão importantes quanto os números grandões. As notas explicativas são tipo o manual de instruções dos relatórios. É lá que a gente descobre as regras do jogo que a empresa escolheu, os detalhes de cada dívida, como é a divisão do capital e até coisas importantes que aconteceram depois que o ano fechou. É leitura obrigatória para uma análise séria. E para garantir que tudo isso foi feito do jeito certo, aí entra o auditor independente. O parecer dele é como um selo de qualidade, uma verificação. É um profissional de fora que olha tudo e diz: sim, esses relatórios aqui representam a realidade da empresa de acordo com as regras. E esse número aqui não deixa nenhuma dúvida. 100%. Para as maiores empresas da economia, a auditoria não é opcional, é lei. Isso adiciona uma camada final de credibilidade que é indispensável para todo o sistema. Então, no fim das contas, é isso. As leis, os princípios, os relatórios, as notas explicativas e a auditoria. Todas essas peças se encaixam para formar uma história financeira completa, padronizada e transparente. Uma história que permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa entender e avaliar uma empresa brasileira. E para fechar, fica uma reflexão. A contabilidade societária nos dá uma visão super detalhada e confiável do que aconteceu e da situação atual de uma empresa. Mas será que o valor total de uma companhia, sua capacidade de inovar, a cultura, o potencial para o futuro, pode ser totalmente capturado por números? É a pergunta que continua existindo, mesmo depois da última página do balanço.